Amados, saúde a todos com a paz do Senhor. Eu quero externar minha gratidão a Deus, em particular pela graça de Jesus Cristo, que há se manifestado na cruz do Calvário. E também quero fazer menção de alegria ao Senhor pela vida da igreja, pela vida de todos que estão aqui presentes, pela vida dos dirigentes, o presbítero Júnior, a sua esposa Glorivana, esses homens de Deus, esse homem de Deus, essa mulher de Deus, que Deus ele tem levantado para fazer a sua obra. Eu convido a todos desde já para abrir sua Bíblia comigo no livro do profeta Jeremias. Glória a Deus. Jeremias capítulo 1, versículo 11 e 12. E creio que Deus mais uma vez Ele irá falar conosco, porque esta é a prática do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em sequência, quero agradecer a Deus pela vida da minha esposa que está aqui comigo, me dando a honra de me acompanhar, e de todos os amigos presentes que estão acompanhando aqui nesta tarde. Pela manhã cedo eu estava no retiro pregando numa chácara, passei boa parte do dia naquele lugar e já vim aqui fazer menção da palavra do Senhor. Quem achou Jeremias capítulo 1, versículo 11 e 12, diga amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: ainda veio a minha palavra do Senhor dizendo: que é que vês, Jeremias? E eu disse: vejo uma vara de amendoeira. Versículo 12: e disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Podem sentar em nome de Jesus. Amados, eu quero me deter aqui esta noite a esse versículo de referência e pregar aqui esta noite subordinado ao seguinte tema: sinais do cumprimento da promessa de Deus. Torno a repetir, eu quero falar-lhes aqui esta noite subordinado ao seguinte tema: sinais do cumprimento da promessa de Deus. Porque até então, quando vemos que o profeta Jeremias ele tem essa visão, você vê que na visão dele aparece a vara de amendoeira. A vara de amendoeira até então era o sinal da promessa de Deus. E quando Deus diz: porque velo para cumprir com a minha palavra, era a promessa de Deus, sinal e promessa. Mas eu quero deixar, querido, que todo ser humano que recebe uma promessa, independente que essa promessa que foi feita, que ela possa ser feita por intermédio de um ser divino ou de um ser mortal, esta promessa ela tem que ser acompanhada por dois grandes fatores. O primeiro fator, querido, é o peso da palavra daquele que prometeu. O segundo fator é as obras ou as ações. Porque quando uma pessoa ela faz uma promessa e ela tem peso nas suas palavras, você deve entender uma coisa: que quando ele tem peso nas suas palavras, está em jogo o seu caráter, está em jogo a sua personalidade. Porque até então a gente começa a entender, porque aí fora a palavra ela já tem perdido o seu peso. E principalmente na política, muitas pessoas que vai votar, ela ficam frustradas porque não acredita mais em ninguém, não acredita em nenhumas pessoas que se envolvem com política. Sabe por quê? Porque a política já perdeu o seu peso de suas palavras. A gente observa e vê que antes de muitos se sentarem nas cadeiras requeridas, nas cadeiras cobiçadas, muitos fazem de discurso dizendo que vai melhorar a saúde, que vai melhorar a educação, que vai melhorar a segurança. E quando ele ganha e senta naquela cadeira muito cobiçada, poucos dele ele cumpre com aquilo que ele falou. Porque as suas palavras já não têm peso. Nem só aí fora, queridos, a palavra perdeu o seu peso, como também dentro da nossa
poderosas, igreja. A gente vê que muitos pregadores dos nossos dias estão até assumindo o púlpito, pregando até a palavra de Deus, e não tem palavra, sua palavra não tem peso, porque ele promete coisas no nome dele, e não no nome do Senhor. E aquilo que Deus fala, ele cumpre. E tem muitas pessoas que estão fazendo promessa para os irmãos e não está se cumprindo. Eu quero lhes dizer uma coisa: tem pessoas que estão prometendo chave de carro, tem pessoas que estão prometendo chave de apartamento, tem pessoas que estão prometendo aquilo e aquilo outro, e tem até alguns pregadores, querido, que chega até a estabelecer uma data que aquela promessa vai se cumprir, e aquela pessoa que é leiga, que não tem um conhecimento de Deus, que não tem um conhecimento bíblico, ela fica esperando a data do cumprimento daquela promessa, e a promessa não se cumpre. Quando não se cumpre, aquela pessoa chega até a ficar frustrada e até sair de dentro da igreja. Agora você tem que entender, esta pessoa ela fica tão irada, tão com raiva até do próprio Deus, jogando a culpa no Senhor, dizendo que Deus, ele não é Deus, que Deus, ele não tem poder para cumprir com a sua palavra. Mas eu quero lhe dizer uma coisa: eu trago um recado da parte de Deus para esses profetas que está usando o nome do Senhor sem Deus ele ter dito nada. A Bíblia diz que Deus usou o profeta Ezequiel, dizendo: ai do profeta que diz, assim diz o Senhor, sem Deus ter dito nada. Mas eu quero te dizer, se Deus falou aqui nessa tarde que você vai sair daqui abençoado, se Deus ele falou que vai acontecer na tua vida, eu venho como profeta de Deus e profetizando pela palavra do Senhor e te dizer que você vai sair daqui abençoado. Bendito seja o nome do Senhor, glória a Deus. Até então entenda que a palavra ela tem que ter peso, mas eu quero te dizer que a palavra de Deus ela tem peso, mas o segundo fator que tem que se acompanhar uma verdadeira chamada é a sobra, porque não tem condição, queridos, de eu prometer uma coisa e não cumprir pelas obras, ou pelas ações, ou pelas atitudes. Permita-lhes fazer aqui uma alusão. O próprio apóstolo Paulo ele disse que a fé sem as obras ela é morta. Nem só isso, a gente tem que entender que quando um esposo ele chega até a esposa e diz assim: eu te amo em palavras, se ele não demonstrar isso em atitude e em obra, o seu amor é balde, o seu amor não vale, porque o amor em palavras tem que ser confirmado pelas obras. Torne novamente demonstrar o seu amor pelas obras para a sua esposa, para a sua namorada. Leve sua esposa para a rua do porto, querido, para comer um peixe, para comer outras coisas, porque o amor ele tem que ser demonstrado pelas obras. Observe que Deus ele amou o mundo de tal maneira, nem só pelas suas palavras, ele disse que amou o mundo, como também ele demonstrou com as obras, que ele entregou o seu Filho Jesus Cristo. Mas eu quero te dizer que Deus ele falou que vai fazer na tua vida, e isso vai ser visto pelas obras. Bendito seja o nome do Senhor. Sabe por que Deus ele não pode reter com a sua palavra? A palavra de Deus tem peso, e Deus ele demonstra isso pelas obras. A Bíblia diz que o trono de Deus ele é estabelecido em cima de justiça. A justiça provém da parte de Deus. Deus ele não pode reter com si mesmo. A Bíblia diz que o próprio Samuel, no capítulo 15 de 1 Samuel, versículo 29, a Bíblia diz que o profeta disse que a força de Israel ela não mente e nem se arrepende, porque não é homem para mentir, tendo em vista que o próprio Moisés falou que Deus ele não é homem
submergirão. Eu quero te dizer que Deus seria com o seu povo nessas três provações, nesses três desafios que o seu povo iria enfrentar subsequentemente. Eu lhes provo isso quando Deus disse: e quando passarem pelas águas, eu estarei contigo. Você se lembra quando os discípulos, eles estavam no mar, naquela água tão terrível? A Bíblia diz que quando Jesus Cristo entrou no barco, os discípulos, ele entrou com ele, e quando chegaram no mar, entenda só uma coisa, que os discípulos, ele era homem experimentado na pesca, era homem preparado na área, mas só que a Bíblia diz que se levantou-se ondas tão grande, tão terrível, tão assustadora, que os discípulos que eram preparados naquela área, eles ficaram com medo, porque segundo o historiador Flávio Joséfo, ele diz que as ondas, elas chegavam até 6,5 metros, e eram ondas assustadoras, e os discípulos, ele nunca tinha visto um tamanho de uma onda daquela. E talvez você está passando por essa situação. A onda que chegou na tua vida foi uma onda pequena, mas talvez uma onda muito grande, assustadora, está te assustando em uma área da tua vida. Mas eu quero te dizer, se tu passares pelas águas, Deus estará contigo. Se tu passares pelas águas, Deus estará contigo. Bendito seja o nome do Senhor. Porque se passarem pelas águas, eu estarei contigo. Os discípulos, quando viram aquilo, Jesus Cristo estava dormindo na polpa do barco. Eles chegaram, acordaram o mestre e disse assim: não importa a ti que nós perecemos. Jesus Cristo se levantou e disse assim: porque temes, homem de pequena fé. Em outras palavras, ele quer dizer: tu não viste o que está escrito lá em Isaías 43:12? Olha eu aqui presente, rapaz. Por que tu está pedindo? Por que tu estás com medo? Eu estou aqui esta tarde. Eu estou aqui contigo. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Mas só que o profeta disse: e se passares pelos rios, ele não te submergirão. Você se lembra quando a nação de Israel, ela estava sob a liderança de Josué? No capítulo 3, a Bíblia nos diz que Josué, a nação de Israel, estava acampada, e na frente estava o rio Jordão. Mas só que Josué disse assim: quando os levitas, ele coloca a arca da aliança sobre os seus ombros e colocar a planta dos seus pés no rio Jordão, o rio vai se abrir. Mas não era por causa dos levitas, não, querido. Não era por causa que os levitas eram um povo escolhido entre as 12 tribos, não. Era porque ele levava a arca da aliança, e a arca da aliança, ela representava a presença de Deus. E a Bíblia diz que quando os levitas colocaram os pés dentro do rio, o Jordão se abriu. É por isso que eu quero te dizer que por causa da presença de Deus que está na tua vida, esse Jordão da tua dificuldade está sendo aberto hoje. Está sendo aberto hoje. Deus está abrindo o teu Jordão. Quem acredita, levante a mão em nome de Jesus. Comece a adorar a Deus, porque o teu Jordão está sendo aberto agora, em nome de Jesus. É pela presença de Deus que está sendo manifestada agora, em nome de Jesus. Porque se passares pelos rios, eles não te submergirão. Bendito seja o nome do Senhor. E muitas das vezes, jordões espirituais são estabelecidos na nossa frente. Mas uma coisa eu quero te dizer: que o Jordão, ele tem que respeitar o Deus dos hebreus. Ele tem que respeitar o Deus da igreja. E esse Jordão está sendo aberto. Bendito seja o nome do Senhor. Mas só que ele disse: e se passares pelo fogo, tu não te queimarás. Você se lembra quando ao reino pagão, ao império pagão de Nabucodonosor, na Babilônia, a Bíblia diz que quando o povo de Israel ou de Judá foi levado para a Babilônia, existia 3 jovens por nome de Sadraque, Mesaque e Abednego. A Bíblia diz que o rei Nabucodonosor, ele fez uma estátua muito grande e fez um edito e um decreto dizendo: quando vós ouvirdes o som da bocina, da harpa, do saltério e da gaita de foles, todos vai ter que se prostrar perante a imagem. Mas só que esses 3 jovens assentou no seu coração
que só se prostraram diante do verdadeiro Deus que era Javé. Quando o arauto ele cantou esses sons, a Bíblia diz que os todos se prostraram, porém aqueles 3 jovens eles ficaram em pé e não se prostraram diante da estátua. Logo a Bíblia nos diz que o rei soube o que havia acontecido, porque é assim, querido, quando a gente faz coisas boas, ninguém vem comentar. Você sabia disso? É uma verdade. Quando a gente faz, você pode fazer 100 todo dia. No dia que você faz 99, você não presta. Aqueles 3 jovens que eram muito influentes ali dentro da Babilônia, ele trabalhava lá dentro, obedecia. No dia que ele não quis se prostrar, ele não prestou mais. Mas eu quero te dizer, talvez você tenha errado diante de alguém e você perdeu o seu valor, mas eu quero te dizer que Deus, ele te ama da forma que você é. Você pode acertar hoje e errar hoje, o amor de Deus não diminui pela tua vida. Aleluia! Deus, ele não cessa de te amar. Deus, ele é Deus na tua vida quando você está lá em cima do cume do monte e como você está lá embaixo do vale. Deus te ama de qualquer forma. Bendito seja o nome do Senhor, glória a Deus. Aleluia! Mas só que aqueles jovens não se prostraram. Nabucodonosor chegou diante daquele jovem e disse: é verdade o que vocês fizeram? Ele disse: é verdade, nós não vamos se prostrar diante de Deus nenhum a não ser de Javé. Ele disse: então aquece a fornalha 7 vezes do que a outrora se aquecia. A Bíblia diz que aqueceram. A fornalha estava tão quente, querido, que quando aqueles homens que pertenciam a Nabucodonosor, ele foi levar o jovem perto da fornalha, eles morreram queimados de tão quente que estava. E quando os jovens, ele foi lançado dentro da fornalha, a Bíblia diz que quando ele caiu dentro daquele fogo, passou-se um tempo e chegou a curiosidade no ouvido, no coração de Nabucodonosor, de olhar dentro da fornalha para ver se ele tinha se triturado no fogo, para ver se ele tinha se queimado e se sumido dentro daquele fogo. Quando ele chegou dentro da porta da fornalha, que ele abriu a porta da fornalha, ele viu 3 jovens dentro da fornalha e viu mais uma pessoa. Ele chegou até outra pessoa e disse assim: nós lançamos 3 dentro da fornalha, e porque tem 4 e um quarto ele tem o aspecto do filho dos deuses, é porque se passares pelo fogo eu estarei contigo. Deus está passando contigo nessa provação de fogo. Deus está contigo nessa provação de fogo. Você é unção de Deus, unção que Deus não vai deixar se consumir nessa provação de fogo. Bendito seja o nome do Senhor, glória a Deus. É a presença de Deus aqui te mostrando o sinal de que Deus é contigo nessa situação. Bendito seja o nome do Deus Todo-Poderoso. Irmãos, quando eu falo do sinal da promessa de Deus, eu vejo que a promessa de Deus, ou o sinal da promessa de Deus, já estava no Antigo Testamento. A Bíblia diz que quando Caim e Abel, eles trouxeram 2 ofertas perante o Senhor. Caim, ele trouxe uma oferta do resto daquilo que sobrou. Portanto, Abel, ele trouxe uma oferta daquilo que era superior, daquilo que havia em primeiro lugar entre as ovelhas. Quando eles chegaram perante o Senhor com as suas ofertas, a Bíblia diz que Deus atentou para a oferta de Abel, porque era uma oferta boa, e não atentou para a oferta de Caim, porque era resto. E tem muitas pessoas que quando vêm para a igreja cai a oferta de Caim, que é a oferta de resto. Mas só que aqui esta tarde tem um povo que trouxe a oferta de Abel. Cadê a oferta de Abel? Cadê a oferta de Abel? A oferta de Abel, bendito seja o nome do Senhor. Oh, meu Deus!
sangue de Cristo está implícito na nossa vida. Muitas das vezes a gente chega num lugar que ninguém nos conhece. Tem pessoas que falam que você é crente, né, rapaz? Sabe por quê? Porque é o sinal da santidade de Deus. É o sinal do Espírito Santo estabelecido que Deus nos marcou e carimbou com carinho espiritual. E ninguém pode tocar na tua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Quem é de Deus tem um sinal. Quem é de Deus já foi marcado. Quem é de Deus já foi escolhido. Bendito seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que no capítulo 8 de Ezequiel, ali vamos ver a apostasia do povo de Judá. O povo estava corrompido, os líderes estavam pecando. Dentro do templo existiam diversas abominações. Deus, o Senhor, ele trouxe o profeta Ezequiel em espírito da Babilônia para Jerusalém, para mostrar o que estava acontecendo dentro do templo. A Bíblia diz que depois que ele revelou ao profeta, no capítulo 9 de Ezequiel, você vai ver que é o juízo do que estava se acontecendo. No capítulo 8, você vai ver que o profeta Ezequiel, ele diz assim: e gritou-me ao meus ouvidos em alta voz, dizendo: fazei chegar todos os intendentes da cidade, cada um com as suas armas destruidoras na mão. E olhei para o lado alto e vi que 6 homens vinham com cada um com as suas armas destruidoras na mão para o caminho do norte, para destruir os homens de Jerusalém. E no meio daqueles 6 homens vi um homem vestido de linho, que tinha um tinteiro de escrivão na sua cinta. E quando aqueles 7 homens chegou dentro de Jerusalém, a Bíblia diz que quando ele se aproximou da porta do templo, o querubim clamou para aquele homem que estava vestido de linho e disse assim: marca na testa dos homens que choraram e que gemeram e que não se contaminaram com toda a abominação desta cidade. E a Bíblia diz que aquele homem vestido de linho, que tinha um tinteiro de escrivão, ele saía marcando na testa daqueles que não se contaminou, na testa daqueles que foram fiel. Uma coisa eu quero te dizer: o carnaval está aí fora, mas aqui tem um povo que Deus marcou, que não se mistura. É um povo que chora e que geme por causa de toda sorte de profanação. Mas eu quero te dizer que Deus, ele te marcou com o sinal do tinteiro. Levante a mão, que deu o sinal do tinteiro de Deus. Quem tem o sinal do tinteiro de Deus? Temos que ir lá em Ezequiel capítulo 9, queridos, versículo 4 e 6 diz assim: e disse-lhe o Senhor: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca como um sinal a testa daqueles homens que suspiraram e que gemeram por causa de todas as abominações que se cometeram no meio dela. Agora veja que no versículo 6 diz a palavra do Senhor: matai velhos e jovens e virgens e meninos e mulheres até exterminar o mais. A todos os homens que tiveram sinal não fui
Apocalipse 9, você vai ver que na teologia da escatologia vemos que aqueles gafanhotos que subiram naquele abismo eram os próprios demônios, porque a Bíblia nos diz que foi dada uma chave e aquela estrela abriu a porta do poço do abismo, e quando ela abriu, a Bíblia diz que gafanhotos eram muitos, era terrível, era a quantidade inumerável, saía de dentro daquele abismo. Logo, quando ele saiu, a Bíblia diz que alguém disse assim: e não danifiquei nem a árvore, e não danifiquei a verdura, portanto perturbais todos os homens que não têm o sinal de Deus. Coisa boa é quando a gente tem um sinal de Deus. A gente é poupado da destruição, querido. A gente é poupado do inferno. Portanto, o homem que não tem o sinal de Deus, esse sim, atormentais por 5 anos. A Bíblia diz que quando a nação de Israel ela estava no Egito, a Bíblia diz que na última praga, na praga dos primogênitos, Deus disse: pegue o sangue do cordeiro e coloque na vega da porta, porque quando o anjo da destruição passar, ele vai ver o sinal lá na vega da porta do sangue, e ele vai poupar este povo. A Bíblia diz que quando o anjo ele passava pelo Egito e viu o sinal do cordeiro, a marca do cordeiro na porta, ele dizia que não pode tocar, porque aqui ele já é. Ninguém pode tocar na tua vida, querido. Adore a Deus. Adore a Deus, porque ninguém pode tocar na tua vida. Quando eu falo ainda do sinal do toque, da promessa de Deus, muitas das vezes Satanás coloca na nossa mente dizendo que Deus ele não é conosco, Deus ele nos esqueceu, Deus nos deixou nessa situação. A Bíblia diz, querido, que Deus ele nos prova que ele não nos deixou. A Bíblia diz que toda vez que o rei da Síria ele vinha querer armar para matar o povo de Israel, Deus o Senhor ele revelava ao profeta Eliseu de forma que Eliseu ele ia e contava ao rei de Israel que não passasse por aquele lugar. Chegou o momento em que o rei da Síria ele disse assim: quem é que é pelo rei de Israel? Porque quando eu estou planejando tirar a vida deles, ele não passa por aquele caminho. Um jovem se levantou e disse assim: não, rei, é porque há um profeta lá em Israel, por nome de Eliseu, que quando o Senhor está deitado na tua cama lá de dormir, planejando tirar a vida dele, Deus revela aquele profeta. Eu quero te dizer que Deus ainda revela. Aleluia! Deus ainda revela. Jesus. O que não acontece nada assim que antes Deus já revela os seus profetas, diz a Bíblia. O profeta Amós, ao rei Ciro, disse assim: onde mora este profeta? Alguém se levantou e disse: na cidade de Datã. Ele disse: manda um exército para matar o profeta. Eu quero te dizer que o exército de Satanás ele se levantaram contra a tua vida, mas eu quero te dizer que 1000 caíram à tua direita, 10.000 à tua esquerda. Faz 11.000 contra você, mas todo está caindo por terra hoje em nome de Jesus. Quando o exército da Síria chegou em Datã, a Bíblia diz que Eliseu estava com o seu moço, com o seu criado por nome de Geazi. Quando Geazi se levantou pela manhã cedo e abriu a porta, ele gritou e disse: ah, meu Senhor, nós vamos perecer, nós vamos morrer, porque o exército da Síria está aqui em volta de nós e vamos perecer. A Bíblia diz que o profeta velho, antigo, Eliseu, muito experiente, com intimidade muito grande com Deus, ele disse: calma, meu filho, calma, porque nós vamos orar. Deus ele vai dar o sinal de que ele é conosco. Deus ele vai dar o sinal de que ele está nos protegendo. A Bíblia diz, querido, que Eliseu começou a orar e dizer assim: Deus, abre os olhos desse jovem, desse menino, para que ele possa ver que tu vai mostrar o sinal que tu estás conosco. A Bíblia diz que quando os olhos do rapaz foi aberto espiritualmente falando, ele quando olhou, ele viu na frente o exército da Síria. Aleluia. E por detrás do exército da Síria, ele via pelos cúbitos ondeiro, carro de fogo, com cavalos de fogo, em prol de Eliseu. Aquilo era o sinal da promessa de Deus, que Deus era com o seu povo. Eu quero te dizer que Deus ele não vai deixar você perecer. Ele está dando um sinal aqui essa tarde, dizendo: ninguém toca na tua vida.
sinal aqui nesta tarde, em nome de Jesus Cristo. A Bíblia diz que quando Eliseu estava com Elias, Elias disse assim: pede-me o que tu queres diante de Deus, ele me tome por cento de tua cabeça. Eliseu disse assim: eu quero a porção dobrada do teu espírito. Eliseu disse: coisa dura tu me pedis, mas se tu me ver, quando Deus me levar, tu receberá. Aí depois ele diz: eu vou para Betel, fica aqui. Aí Eliseu dizia: não, eu vou atrás. Ele dizia assim: eu vou para Gilgal. Ele dizia: eu vou também atrás. Depois ele dizia: eu vou para o Jordão. Ele dizia: eu também vou atrás. Sabe por quê? Ele disse: eu não posso perder a minha vez. Aonde tu for, Elias, eu estou atrás. Não perca a sua vez. Não tire o foco da palavra de Deus, porque é daqui que a tua bênção vai vir. A tua bênção vai vir pela palavra de Deus. A Bíblia diz que quando os dois estavam andando e caminhando, Deus tomou o profeta Elias para si e a capa ficou. Quando ficou, a Bíblia diz que Eliseu pegou a capa e perguntou: onde está o Deus de Elias? Onde está o Deus de Elias? Como se dissesse: eu quero ver agora o sinal. E no outro lado estavam os filhos dos profetas. E ele perguntou e disse: onde está o Deus de Elias? Eu quero ver o sinal. E talvez você tenha perguntado a Deus: faz tanto tempo que tu não tem falado comigo, faz tanto tempo que isso está acontecendo comigo, Senhor, tu me desse mais um sinal. A Bíblia diz que o profeta Eliseu, ele pegou a capa e dobrou a capa, e quando chegou diante do rio Jordão, a Bíblia diz que quando ele fere o rio Jordão, o sinal de Deus aparece. O rio Jordão se abre, respeitando a unção que estava sobre aquele profeta, que Deus era com ele. O sinal foi que o Jordão foi aberto. Eu quero te dizer que o Jordão, mais uma vez, está sendo aberto. Está sendo aberto aqui essa tarde. É o sinal que Deus está te dando em nome de Jesus. Glória a Deus. Mas isso é só para aqueles que creem, que acreditam. A Bíblia diz lá em Marcos capítulo 16, versículo 15 ao 17, ele diz: ide por todo mundo e prega o evangelho a toda criatura. Aquele que crê será batizado, e aquele que não crê será condenado. E a Bíblia diz que Deus, o Senhor, fazia os sinais, maravilha e prodígios, e ele expulsava demônios e colocava a mão sobre as enfermidades e os sinais, e acompanhando ele. Eu quero te dizer que a partir de hoje, Deus está te dando uma unção tão poderosa na tua vida. Levante a mão no nome de Jesus. Deus está colocando uma unção tão poderosa agora na tua vida. Aonde tu colocar as tuas mãos, os demônios vão ter que respeitar a presença que está em ti.
passa um pouco de tempo e Satanás ele coloca na nossa mente dizendo que não vai acontecer, que não vai se cumprir aquilo que Deus falou. Eu quero te dizer uma coisa: pode fazer muito tempo essa promessa que não tem acontecido ainda na tua vida, mas eu quero te dizer, se foi Deus que falou, não vai ficar nenhuma vírgula a ser cumprida. Bendito seja o nome do Senhor. Abraão se entristece, se desanima. Deus se manifesta para Abraão e diz assim: Abraão, eu quero te mostrar o sinal de que eu vou cumprir com aquilo que eu falei. Se tu pode contar o pó da terra, eu quero te dizer, assim será a descendência que sairá de ti, o povo que virá de ti. Tem condição, Abraão, de tu contar o pó da terra? Ele disse não. Então esse é o sinal que eu te deixo. E é difícil você ir para um lugar e você não vê um grão de areia ou um pó de barro. Isso é o sinal de Deus que Ele vai cumprir tudo que Ele falou na tua vida. Chega o momento que Abraão se entristece de novo. Abraão agora estava na tenda. Deus diz assim: sai para fora da tenda, Abraão, porque eu quero falar contigo. E tem muitas pessoas que estão dentro da tenda da incredulidade. Eu quero te dizer que Satanás, às vezes, ele estabelece uma tenda escura e negra e sombria sobre a nossa cabeça, de forma que a gente não tem condição mais de contar as estrelas. O sinal de Deus agora não está mais embaixo e em cima. Deus chama com que Abraão saia para fora e diz assim: se tu podes contar as estrelas dos céus, assim tu tem condição de contar os descendentes que viram de ti. Deus nessa tarde está te convidando para sair de dentro da tenda. Aleluia. Saia de dentro da tenda da incredulidade, querido.